Apocalipse, no capítulo 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A história do povo de Deus, ela às vezes se repete, para que daquela experiência passada a nova geração possa aprender. E aprendendo com as histórias dos nossos pioneiros, aprendendo com a história dos nossos patriarcas e profetas, a gente possa vir a escolher um caminho mais seguro de dar os nossos passos na nossa vida cristã. Hoje a gente vai começar o estudo do último Elias. Irmão Carlos, será se é verdade que existe o último Elias? Será se o último Elias se levantará no seio de Laodiceia para dar a última mensagem? Quando a gente começa a estudar o espírito de profecia, a revelação para o povo de Deus no tempo do fim, existem certas frases que são o segredo para o estudo profético. E tem uma frase solta nesse livro que eu marquei com ouro. Esse brilho que vocês estão vendo aqui em cima, isso é ouro, irmão, 18 quilates. Porque para mim essa página é uma página sagrada. E esse ouro é somente uma representação, porque essa página vale muito mais do que esse ouro que está aqui grudado nela. A revelação da mensageira do Senhor em Profetas e Reis, na página 219. Elias foi o tipo dos santos que estarão vivendo na terra por ocasião do segundo advento de Cristo e que serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, sem provar a morte. Elias foi como
representantes dos santos, a serem assim trasladados. Não foi à toa que Elias foi trasladado. Não foi só porque Elias chegou a ser bom. Não foi só porque Elias chegou a se santificar que Deus o trasladou. Na trasladação de Elias estava uma história que iria se repetir. A trasladação das primícias da segunda vinda de Cristo. A trasladação dos 144 mil. A mensageira do Senhor para o povo de Deus está dizendo que Elias é um tipo dos santos que estarão vivendo na terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Quem melhor do que os adventistas do sétimo dia para saber o que é tipo e antitipo? Se nós lêssemos esta frase nas igrejas pentecostais, nas denominações carismáticas, nas corporações espíritas, eles não iriam entender o que é um tipo. Mas o povo de Deus, que tem a luz do tipo e do antitipo, compreende que Elias, agora, nessa profecia, representa o levantamento de um povo que vai estar em pé quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. Quando Jesus falar: eis que venho cedo para levar-nos para onde não terá mais que ter fonte de luz, porque eu estarei no meio de vocês, e agora a luz sairá de mim para vocês. Se Elias, o tisbita, foi um tipo dos que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, quer dizer que aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo se parecem com Elias. Tem o mesmo pensamento de Elias. Tem a mesma mensagem de Elias. Veste-se como Elias. Se alimenta como Elias. Prega como Elias. Vive como Elias. E está dentro de uma corporação igual a que Elias esteve. O último Elias na face da terra. Irmão Carlos, como é que vai ser esse estudo? Domingo, segunda e terça, só estudando sobre o último Elias. Como é que vai ser esse negócio? Primeiro, irmãos, vamos ler Reis em casa de hoje até terça. Vamos pegar profetas e reis e ler. Sabe por quê? Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, que chega até ser um dia perfeito. E se a luz do último Elias está brilhando em Laodiceia, então que essa luz possa brilhar sobre todos aqueles que procurarem a luz. Já ouviram falar sobre o último Elias? A lição da escola sabatina do próximo trimestre está trazendo coisas sobre o último Elias. Quem foi o primeiro Elias? Vamos ao Velho Testamento. Todos os jovens com suas armas em mãos, porque muito em breve chegaremos aos tribunais, aos governantes, e testemunharemos da fé, uma vez entregue aos santos, uma vez entregue ao povo de Deus. Reis, o segundo livro de Reis do Velho Testamento. O segundo livro dos Reis.
capítulo 1. Versículo 8. Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita, o primeiro Elias, o tisbita de Gileade. Elias, o tisbita, morava em Gileade. Gileade não era a cidade mais importante da corporação dos adventistas do sétimo dia da época de Elias. Gileade era uma cidadezinha pequena, sem atração. Era uma igreja que a gente poderia dizer até certo ponto pobre, simples. Poucos adventistas do sétimo dia da época do tisbita pensavam que de Gileade poderia sair algo bom. Elias não estudou. Elias era uma pessoa simples, sem recursos, um homem do campo. E Deus sempre usa as pessoas que aprendem a aprender e a depender de Deus. Quanto mais estudo, mais mesclado com as teorias e filosofias humanas. Quanto menos estudo, mais dependente de Deus. Elias morava retirado, como conselho para o povo de Deus sair das cidades. Elias não morava na cidade. Elias aprendeu com a natureza. Elias aprendeu as coisas simples do campo. Como era a igreja adventista do sétimo dia de Elias? Quem era o líder? Acabe, um adventista do sétimo dia que chegou na conferência geral. Acabe se simpatizou com uma mulher não adventista. Acabe entrou dentro de um território que Deus não aprovava, que era um jugo desigual. Todas as mulheres, vocês podem olhar, homens, mas quando você for escolher, escolha Raquel, de aqui de dentro. Acabe desobedeceu. E Acabe não deu importância ao conselho de Deus. E foi pegar uma mulher que não era adventista do sétimo dia. E os adventistas do sétimo dia naquela época de Acabe eram um povo muito famoso. E ela logo sentiu interesse em entrar dentro daquele palácio, entrar dentro daquela igreja. Só que a mulher que Acabe escolheu, a mulher que aquele líder adventista do sétimo dia escolheu, não era uma mulher convertida verdadeiramente. E quando Jezabel entrou para dentro da igreja, Jezabel vestiu um manto falso adventista. Ela pegou um manto falso e vestiu e chegou perante a liderança da igreja daquela época e falou: eu sou uma do povo de Deus. Mas no fundo, Jezabel estava com um objetivo dentro da igreja: trazer para dentro da igreja as coisas pertencentes a Baal, a Babilônia. Deus usa as mulheres, mas Satanás também pode usar as mulheres. A igreja adventista do sétimo dia da época de Elias chegou a uma decadência espiritual, porque a mulher que estava do lado do líder era uma mulher que se vestia diferente do povo.
Jezabel fez para seduzir e enganar? Pintou o rosto, fez uma maquiagem. Adventista do sétimo dia, se você se maqueia, você é Jezabel. Se você usa um lápis, um batom, um rouge, você está usando coisas que Jezabel trouxe para dentro da igreja adventista do sétimo dia. Deus não trouxe maquiagem, quem trouxe é uma mulher apostatada que está aqui dentro. Vamos descobrir quem é Jezabel. Vamos olhar para as mulheres de nossa igreja e ver quem é Jezabel, para que a gente possa se vestir com o escudo da verdade e falar para Jezabel: se converta, Jezabel, porque você está dentro da igreja, Ele deixou você entrar, Deus lhe ama e a mensagem tem que lhe converter. Abandonai as maquiagens, os batons, os brilhos, as bases, porque o céu espera as mulheres puras e santas. Olha a influência que Jezabel trouxe para as jovens adventistas daquela época. Jezabel cortava um cabelo diferente do cabelo do povo de Deus. Jezabel se vestia diferente como o povo de Deus. Jezabel se alimentava diferente. E a igreja foi influenciada pelos princípios de Jezabel. Irmão Carlos, isso não vai acontecer hoje. Esperar, porque nós temos 3 noites para ver se o que está escrito vai se cumprir ou não. Vamos ver se nós temos ou não Jezabel. Está escrito. E se está escrito, ninguém muda. Qual era a missão de Elias? A revelação na página 165 diz o seguinte sobre a missão, a obra de Elias, para ver qual vai ser a obra do último Elias. Página 165, Profetas e Reis. Havia uma rígida obra a ser feita. É uma obra mole ou é uma obra rígida? Uma obra rígida. Para que, irmão Carlos, uma obra dura a ser feita dentro da igreja? Para que a todos fosse dada a oportunidade de tomar posição do lado da verdade de Deus. Adventista do sétimo dia, Deus está dando a oportunidade para nós ficarmos do lado dele ou do lado de Jezabel. Jezabel está aqui dentro. É uma mulher da cúpula, lá de cima. Os homens iluminados estão distinguindo quem ela é. Ela vai ser desmascarada. Os costumes de Jezabel dentro da igreja serão desmascarados, porque nós não temos mais tempo de brincar de religião. Ou a gente aceita e toma posição do lado de Deus, ou a gente ainda vai retardar a volta de Jesus. E, irmãos, eu não quero retardar, porque eu não acho mais felicidade no mundo. Eu vejo os meus filhos crescerem e eles se inclinarem para o mal. Eu vejo os meus pais que me trouxeram para dentro dessa igreja viverem princípios laodicenianos. Eu não quero mais ficar na terra, porque eu estou achando que o meu lugar é no céu. Elias deveria retornar a Israel e partilhar com os outros o fardo de levar a efeito uma reforma. Olha, uma reforma dentro do povo de Deus. Fernando Chaves, Roberto de Azevedo, Enoque de Oliveira, Hermano Bassi, os atalaias de Sião moderno, pregando e chamando o povo para uma reforma, para que a gente dê o primeiro passo na mudança dos nossos princípios, para que a gente sofra o reavivamento espiritual. Reforma e reavivamento caminham juntos. A gente não pode querer reavivar-se espiritualmente sem reforma, porque vai ser um reavivamento falso. A gente não pode querer reformar-se sem um reavivamento espiritual, porque vai ser uma reforma falsa pelos nossos méritos e não pelo Espírito de Deus.
A página 173, olha o que está dizendo sobre a obra e a missão. Olha como é que estava a igreja adventista do sétimo dia de Acabe. O espírito predominante em nosso tempo é de infidelidade e apostasia. Espírito de professada iluminação por causa do conhecimento da verdade, mas na realidade da mais cega presunção. Eles falavam: nós somos o povo de Deus, temos uma conferência, um palácio, temos um rei, temos uma esposa do rei, temos o ministério da mulher, temos tudo, a obra é grande, as nossas instituições, as nossas cidades, o nosso templo, o santuário, a presunção cega. Porque na verdade eles estavam indo para uma apostasia. E esse capítulo refere-se a Israel passado, mas a mensageira de Deus já mostrando que no nosso tempo a igreja também reflete as mesmas características da igreja de Acabe e Jezabel. É por isso que Mensagens Escolhidas, volume 1, traz a luz da apostasia ômega. A apostasia final dentro da igreja adventista do sétimo dia, chamada apostasia ômega. E Ellen White, quando viu a apostasia ômega, Ellen White tremeu pelo povo, porque ela sabia que o povo ia passar por dificuldades e muitos seriam enganados por essa apostasia interna. Aquele que não prega sobre a apostasia ômega dentro da igreja, aquele que não quer ver a apostasia ômega dentro da igreja, é como se rasgasse folhas de outono de um livro chamado A Revelação das Mensagens Escolhidas. É como querer esconder uma profecia que a mensageira viu debaixo do colchão e tapar os olhos e viver cegamente. Não há apostasia em Laodiceia. Tudo está perfeito, tudo está bom. Possa ser que tudo esteja bom num crescimento institucional, de lucros de hospitais e escolas. Mas Deus, Ele não vê lucros e nem instituição. Deus vê o espírito do seu povo. No espírito e na virtude de Elias. Aquele espírito e aquela virtude que esteve em Elias, era isso que Deus queria mostrar para o povo. Não era o palácio que Deus queria que o povo se vangloriava. Olha que coisa bonita, aqui dentro dos Estados Unidos, do lado da Casa Branca, em Tacoma Park. Não é isso. Em Silver Springs, não é isso. Deus quer que o seu povo se vanglorie pela espiritualidade que ele consegue ter mediante a vivência da palavra de Cristo dentro do seu coração, que vai transformando o seu povo para um caráter semelhante e à imagem de Jesus. As instituições dão lucro, são bonitas, são perfeitas, mas isso é secundário. A primeira coisa é aquilo que habita dentro de nós. Aquilo que habitou dentro do tisbita é o que Deus quer para a sua igreja. Era mais ou menos isso. O primeiro Elias, o tisbita da época de Acabe e Jezabel. Na verdade, a Bíblia fala sobre 3 Elias. Irmão Carlos mostra para nós onde está escrito sobre o segundo Elias. Vamos para São Mateus. O Novo Testamento. Em São Mateus, no capítulo 11. Os jovens, leiam, para que o Espírito Santo possa impressionar as nossas vidas. São Mateus 11, 12. E desde os dias de João, o
tomado a força e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O segundo Elias, o Batista. O primeiro Elias, o Tisbita. O segundo Elias, o Batista. Irmão Carlos, será? Só por esse versículo aí, a gente pode ter certeza que João Batista foi o segundo Elias. As pessoas pensavam, de acordo com as profecias de Malaquias, que Elias voltaria, mas não era Elias que ia voltar, porque Elias estava no céu com seu galardão trasladado. O que iria voltar era o Espírito e a virtude que esteve no Tisbita iria ser derramado no planeta Terra, na pessoa do Batista. Duas pessoas diferentes, em dois momentos diferentes, mas com o mesmo Espírito e com a mesma virtude. Agora, qual é a semelhança da época de Acabe e Jezabel? Qual foi a época do Batista? Quem estava na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia? Caifás. Caifás era muito diferente de Acabe. Vamos estudar sobre os dois. Irmão Carlos, havia uma mulher perto da conferência que poderia ser o antitipo do tipo de Jezabel? Herodias. Jezabel de Babel, da Babilônia. Herodias de Roma, da Babilônia. Acabe se liga a Jezabel. Caifás tem atrações e negócios por debaixo do pano com Roma, com Herodes e com Herodias. Dois líderes da igreja adventista do passado que entram num caminho de apostasia. Duas mulheres que no decorrer das 3 noites nós veremos os papéis dela dentro do povo de Deus. Vamos ver a Bíblia confirmando a mensagem do Elias. São Mateus 17. São Mateus 17, 11. Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as. Elias é um restaurar. Por isso que o Tisbita tinha uma missão de restaurar a igreja de Acabe. Por isso que o Batista tinha uma missão de restaurar a igreja de Caifás. E veja, Isaías 58, sobre o último Elias. Isaías 58, sobre o último Elias. A mensageira do povo de Deus diz que Isaías 58 se cumpre dentro da igreja adventista do sétimo dia. O capítulo 58 de Isaías diz respeito ao povo de Deus nos últimos dias. Clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que Elias fez? Estava chamando o povo para o arrependimento. O que o Batista fez? Estava chamando o povo para o arrependimento. E o que o último Elias também fará? Chamará o povo para o arrependimento. Aquele pregador que vem no púlpito dizer que está tudo bem, que está em paz, que está em segurança, que estamos crescendo, que está tudo maravilhoso e que nós não estamos mais dependendo do perdão de Deus, esse com certeza é um Acabe ou um Caifás.
E veja o que os adventistas do sétimo dia, e serás chamado de restaurador de veredas para morar. Estão vendo? A mensageira diz que Isaías 58 reflete a missão da igreja adventista do sétimo dia. Todo adventista do sétimo dia é um restaurador de veredas para morar. Assim como Elias deveria vir para restaurar todas as coisas, família, sábado e saúde. As três instituições que Deus criou no Éden. Vamos para o profeta Malaquias. O último profeta do Velho Testamento, o profeta Malaquias, capítulo 4. Antes de lermos Malaquias, iremos ler a profetisa do povo de Deus. No Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 71. Olha que interessante. Isso tem que confirmar a Bíblia, e a Bíblia não pode contradizer isso aqui, porque essa luz amplia a luz maior, e a luz maior confirma a luz menor. João Batista saiu no espírito e virtude de Elias. Olha, a Bíblia falou, o espírito de profecia está confirmando. Por que João Batista saiu no espírito e na virtude de Elias? A fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Ele, João Batista, é um representante dos que vivem nos últimos dias. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento. O mesmo Espírito guiando um só povo, chamado o verdadeiro remanescente de Israel. Israel pode ser como o número dos grãos da areia do mar. Israel pode ser 15 milhões no mundo todo, mas só o remanescente será salvo. Só o último Elias passará os portais da cidade santa trasladado, sem provar a morte. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e vira a terra com maldição. A Bíblia Sagrada está dizendo que Deus vai enviar o profeta Elias, só que não é o profeta. Deus vai enviar o mesmo Espírito e a mesma virtude que esteve no Tisbita, que esteve no Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando é que é o grande e terrível dia do Senhor? O fechamento da porta da graça. Acabou a graça, daqui para frente só é coisa terrível e maldição. Por quê? Porque as 7 pragas cairão. E na 7ª culminará com o aparecimento do nosso Salvador. Então Elias virá antes do fechamento da porta da graça. E a mensagem de Elias culminará com o derramamento da chuva serôdia. A
aquele mesmo Espírito que esteve no presbita, que esteve no batista, estará nos adventistas fiéis e selados. Um mesmo Espírito, uma mesma virtude para dar uma mensagem, para abrir o caminho para o aparecimento do Senhor. E veja, irmãos, a mensagem inicial do último Elias inicia-se com testemunho direto da pregação da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia. Muitos não suportarão esse testemunho. Essa mensagem é dura, eu não aguento, eu não consigo essa mensagem eu não posso vivê-la. Essa mensagem vai contra aquilo que eu quero. Essa mensagem não consegue entrar dentro do meu coração, porque Babilônia está aqui dentro. E eu escuto o chamado, sai dela, povo meu, mas eu não tenho a comunhão com Cristo para poder largar os costumes babilônicos e viver realmente na verdade presente nas três mensagens angélicas, viver no Evangelho, viver na cruz de Cristo. O último Elias se levantará dentro da igreja adventista do sétimo dia com uma mensagem direta chamada sacudidura. A sacudidura não é o espantamento dos irmãos que não querem a mensagem. Não! O púlpito daqui para frente será preenchido por pessoas que pregam o testemunho direto, por pessoas que defendem a mensagem dos três anjos, por pessoas que querem dar o soninho certo em Israel. Por um outro lado também virão pessoas para dizer que esse é o tipo de pregação, que essa pregação espanta, não traz sucesso para as instituições. Aí serão dois tipos de mensagem: uma mensagem de Acabe e Caifás, uma mensagem de Laodiceia e uma mensagem no Espírito e na virtude do nosso Criador, do Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e derramou o Espírito Santo no presbita, no batista e nos adventistas fiéis. Não há complicação, não há confusão teológica. A mensagem adventista é clara e nítida, irmãos. Daqui para frente vocês vão ver muitas coisas estranhas acontecendo dentro do povo de Deus. De um lado, a apostasia ômega imperando dentro da instituição. Do outro lado, um remanescente fiel querendo dar o brado: arrependei-vos e convertei-vos, e vamos restaurar todas as coisas de nossa vida para nós sermos dignos de sermos trasladados como as primícias dos 144 mil. E agora, só resta escolhermos qual caminho seguir. Temos dois tipos de pregações. Temos dois mensageiros em Israel: Elias e Acabe. Qual seguir? O povo decide. A decisão é nossa. Nós somos livres para escolher se queremos seguir Caifás e novamente negar a Cristo, ou se queremos seguir o Batista, que deu a sua vida pela pregação da verdade. A verdade sempre traz oposição e perseguição. Quando você vê um pregador não sendo perseguido, dificilmente estará sendo pregado a mensagem que Deus quer. Perseguir para quê? Satanás fala: uma mensagem dessa, deixa ele falar. Jeremias foi acusado de profanador, Elias de perturbador, Paulo de traidor, e eles eram os verdadeiros. O povo de Deus sempre é acusado, difamado. Levantam-se falso testemunho contra os mensageiros de Deus. Querem cortar sua cabeça e sua língua. Só que hoje, como nós estamos vivendo num país e num mundo democrata, eles tiram com a maior democracia. Mas seguem-se os mesmos princípios que Roma sempre seguiu, cortando a liberdade de expressão dos mensageiros e não deixando eles mais falar o sonido certo em Israel. O tisbita
de Acabe e Jezabel, o Batista de Caifás e Herodias e os adventistas fiéis de Laodiceia. 3 momentos iguais. Por quê? Porque quando a apostasia ômega estiver dentro de Laodiceia, ela se parecerá com o sinédrio e com o palácio. O palácio de Caifás e o sinédrio, o palácio de Acabe e o sinédrio de Caifás se parecerá com Laodiceia quando ela estiver na sua semelhança da apostasia ômega. E um povo também parecido. Quantos mil Elias existia na época do Tisbita? 7.000. Elias pensava: Senhor Jesus, eu estou só na igreja. Deus falou: Elias, o que é isso? Você, Elias, tem a matemática humana, mas eu, Deus, tenho a matemática divina. A matemática divina é diferente da matemática humana. Deus vê com seus olhos. E muitas vezes o que a gente vê perfeito é imperfeito. E muitas vezes o que a gente vê imperfeito é perfeito para Deus. Ninguém aqui pode dizer quem é o último Elias, porque nós não temos justiça para isso. Deus levantará. E quando eles se levantarem, olha o que vai acontecer. Eu vou ler, porque estou falando já demais. E quando a gente começa a falar, é melhor a gente ler o que está escrito. Olha o que vai acontecer quando o último Elias se levantar. Quando o último Elias se levantar, vai acontecer isso aqui. Página 188, referindo-se ao capítulo no espírito e virtude de Elias. O que eu vou ler está relacionado com o levantamento do último Elias dentro do povo de Deus. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. E quem é o mundo? Babilônia. Está dizendo que o último Elias virá com uma mensagem falando: Laodiceia, você está muito parecida com Babilônia. Largai a política. Largai esses políticos. Não confiem neles, porque todos são corruptos, mentem, traem. Deixai a política para lá. Deixai a ganância do lucro. Atendei o pobre. Atendei ao necessitado. Cobrai menos pelos livros inspirados, porque Deus requererá a superfaturação dos livros publicados dentro do seu povo. Não cobrai por música, não cobrai por sermão. Se você tem dom, soltai o sonido de graça. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja. Trama pode ser formado para aniquilar o povo de Deus, mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentalidades humanas para dar uma mensagem que não será silenciada. Ainda que amarrem os Elias lá fora e proíbem e põem carta dizendo que eles não vão pregar, Elias chegará na frente das igrejas e vai falar: sai dela, povo meu, arrependei-vos e convertei-vos, e os sinceros daqui ouvirão a mensagem certa. Agora eu acredito que, como Deus está no leme, que não vamos chegar a esse absurdo. Agora tudo é possível. E nós não sabemos como Deus vai agir. Mas vamos orar para que os Elias subam nos púlpitos de Israel moderno e que dê a mensagem dos sonhos. Corajosamente, porque a mensagem de Elias não é para covarde. Deus levantará o
mensagem que não será silenciada. É mais ou menos isso. Irmão Carlos, o que você quer mais? Aonde você quer chegar, irmão Carlos? Eu não sei. Porque essa mensagem, ela é uma luz que o povo tem que estudar. Deus é que sabe onde Ele quer chegar. Amanhã nós veremos características da mensagem de Elias. Como é que Elias pregava? O que Elias defendia? Nós vamos buscar a temperança na mensagem de Elias. Será se a mensagem de temperança tem em Elias? Irmão Carlos, você veio para falar uma semana de oração de temperança, até agora tu não falou nada sobre temperança. É que a mensagem do terceiro anjo, ela já tem nela o braço direito, a mensagem de temperança. Quem não vive a mensagem de temperança não é um pregador da mensagem dos três anjos. Não é. Ele prega qualquer coisa, menos a mensagem dos três anjos, porque para pegar a mensagem dos três anjos, você tem que viver a mensagem de temperança. E a gente vai ver, no decorrer dessa semana, se os mensageiros de Deus são vegetarianos ou não. É um desafio que eu faço a Laodiceia. Para ver se o último Elias, se o Tivita, se o Batista foi vegetariano. Eu faço um desafio para ver se os verdadeiros pregadores de Deus são vegetarianos ou não. Se andam na luz ou não. Ou se está indo pelo discurso do McDonald's, sardinha e perdigão. O mundo quer iludir os mensageiros de Deus, enquanto Deus tem uma luz para a sua igreja. E aquele que não vive a mensagem de saúde não pode colocar a mensagem dos três anjos. Não é um adventista verdadeiro, é um impostor que está aqui dentro, enganando vocês, cegos que andam cegos, aqueles que vão às churrascarias. Aqueles que colocam prato de carne dentro do seu lar, dentro da sua mesa, sendo um pregador, ele ainda não conhece a Deus, ele ainda não conhece a Jesus Cristo e não sabe por que Jesus morreu pela igreja adventista do sétimo dia. Eu não tenho essa mensagem para vocês. Eu não posso mais ficar me auto-enganando e enganando o povo com uma pregação que leva à perdição dos nossos irmãos. Enquanto não houver o último Elias para defender o que tem que ser defendido, o povo ainda vai padecer com doenças e o povo ainda não vai achar o caminho seguro que leva a Canaã. Possivelmente pode retornar para o Egito, porque todos aqueles que comeram carne eram adventistas disfarçados que, na verdade, só queria o Egito dentro do seu lar. Adventista do sétimo dia que come carne não é adventista, é um egípcio dentro da igreja. Eu não tenho mensagem, porque eu não tenho tempo, porque eu estou ficando cansado, porque eu já estou querendo ir para o mato, esperar o tempo chegar e viver em grupos com os meus irmãos. Estou querendo me preparar para suportar a perseguição que vai ter em cima dessa mensagem, porque a mensagem à Laodiceia é dura. Ela vai de encontro à Babilônia e ao Egito, porque a mensagem para a Laodiceia é uma mensagem do céu, e o céu é vegetariano. Oh, irmão Carlos, você é médico, você está no Ministério da Saúde, você não cobra dos irmãos adventistas. Toda consulta que você faz dentro do povo de Deus é de graça. Eu não sou um comerciante de dentro, eu sou um mensageiro, eu tenho um ministério. Eu não vendo o que eu produzo para vocês. Eu dou, porque isso que eu tenho foi Deus que me deu. É um dom que eu tenho, o dom de ser médico, a arte de curar. Então eu não
não tenho outra mensagem para vocês. Aquele que toma Coca-Cola está pecando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E me entristece às vezes de ver fotos de adventistas do sétimo dia com garrafa de Coca-Cola em suas mesas. O último Elias na face da terra, o tisbita de Acabe e Jezabel, o batista de Caifás e Herodias e os adventistas fiéis de Laodiceia. Vamos ler o conselho da Laodiceia para encerrarmos. Vimos na Bíblia e vimos no Espírito de profecia que o último Elias é verdadeiro. O tisbita é um tipo do antitipo dos adventistas fiéis. João foi um representante dos adventistas fiéis. A mesma mensagem, uma mensagem de arrependimento e conversão. Não é tempo de brincarmos de religião. Não é tempo de vermos novela. Não é tempo de presenciarmos os adultérios das novelas. As pornografias dos programas de televisão. A violência dos programas infantis. Não é tempo de olharmos para os outros dós de Sodoma e Gomorra espalhados com as mulheres nuas. Está feio, né, irmão? Está difícil hoje de ser adventista do sétimo dia. Porque hoje mesmo, quando eu vim para o culto, logo no primeiro outdoor, Satanás me mostrou uma loura e uma morena nua que vocês estão vendo, com as partes mais bonitas, mostrando aos mensageiros de Sião aquilo que Satanás quer mostrar. Mulheres adventistas, não sigam esse exemplo. Mulheres adventistas, não é tempo mais de nós mostrarmos o nosso templo do Espírito Santo de uma maneira profana. É tempo de nós sermos tradicionais e históricos. Os verdadeiros adventistas do sétimo dia são tradicionais e preservam a sua história. E eu faço um apelo às mulheres, porque a mulher é a obra mais bonita que Deus criou. Satanás sabe disso. Aí Satanás quer explorar a mulher, quer que as mulheres usam saias curtas para mostrar suas pernas bonitas, para que os homens de Sião fiquem cobiçando. Quer mostrar os seus decotes. Mulheres adventistas, não useis saias acima do joelho. O conselho que nós temos pela nossa mensageira é que não precisa arrastar no chão, mas que acima do joelho também não é um tamanho adequado para a igreja. Se sentou, se andou, se subiu escada, se agachou, apareceu o joelho, ainda não é o tamanho certo. Vocês podem fazer qualquer posição, mas o joelho sempre tem que estar guardado. Esse é o tamanho certo da saia das adventistas que serão trasladadas. Ellen White teve a visão. Havia duas classes dentro da igreja. Uma queria acima do joelho e a outra queria arrastando a saia lá no chão. É isso que Satanás quer, os dois extremos. Satanás, quando não é 8, é 80. O equilíbrio cristão de Jesus Cristo, ele nunca quer. E Jesus Cristo mostrou. Você não precisa arrastar a saia no chão, mas também você não precisa mostrar seu joelhinho. Senta, o joelho apareceu, aumenta a saia um pouquinho. Sobe uma escada, o joelho apareceu, abaixa a saia um pouquinho. Andou, o joelho apareceu, abaixa só um pouquinho. Sempre guarda o seu joelho, porque você vai estar na medida certa para as mulheres adventistas do sétimo dia. Olha o que Apocalipse fala para Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, versículo 14 de Apocalipse 3, escreve: Isso diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas. Deus conhece a obra dos adventistas do sétimo dia. Que nem és frio, nem oxalá foras frio ou assim, porque a igreja é morna e não és quente nem fria, vomitar-te. Jesus está afirmando que vai vomitar os laodiceanianos. Igreja Adventista do sétimo dia, se o irmão Carlos é laodiceniano, o irmão Carlos tem que esquentar, porque senão ele vai ser vomitado. Aqui não está dizendo, possivelmente vou vomitar a igreja. Aqui está dizendo que vai vomitá-la se a igreja continuar laodiceia. Aquele adventista que continuar laodiceniano, ele será vomitado. Portanto, dizes, o que a igreja adventista do sétimo dia está dizendo? Sou rica. Estou enriquecendo e de nada tenho falta. E não sabes que a igreja é o quê? Uma coitada, uma miserável, uma pobre, uma cega e uma nua. Aconselho-te que de mim compres o quê? Fé provada pelo refinamento. Irmãos, os adventistas do sétimo dia conhecem muito pouco de Jesus. Nós somos um povo que conhece muito pouco de Jesus. Nós temos que conhecer mais sobre Jesus, aprender mais sobre a fé que nos garante a vitória sobre as tentações. O povo adventista tem que ser um povo vitorioso. Acreditar que nós podemos vencer mediante o sangue do Cordeiro. Vestes brancas, não está falando sobre para comprar vestes nem de Jezabel e nem de Herodias, mas as vestes brancas e puras, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de que unges os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto. Por que a mensagem à Laodiceia é uma mensagem de repressão e de castigo? Porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele tem que nos repreender e, se necessário, nos castigue. Agora, ninguém aqui quer ser repreendido, então não vai conhecer Jesus. Jesus quer, com a menina dos seus olhos, com o único objeto de interesse dele na terra, que aprenda a maneira dele amar. Já viu como é o amor de Jesus? É um amor mediante repreensão e castigo. Por quê? Porque o povo é um povo de dura serviço. É um povo murmurador. Eis que estou lá e bato. Jesus pode abrir a porta? Não. Jesus só... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. A mensagem à Laodiceia é uma mensagem de reconciliação. Enquanto Jesus está no segundo compartimento do santuário, Jesus quer fazer expiação. Expiação significa reconciliação. Jesus quer se reconciliar com o seu povo. Adventista do sétimo dia, povo de Deus, vamos nos reconciliar com Jesus. Vamos acreditar que nós estamos na reta final. Vamos acreditar que esse decreto dominical vai sair e muito em breve. Que não há tempo. Que nós temos que pedir pelo Espírito e pela virtude que esteve no Tisbita, que esteve no Batista, porque o Espírito e a virtude que esteve no Tisbita e no Batista é o Espírito chamado chuva serôdia. Para recebermos, temos que viver a mensagem do Tisbita, temos que viver a mensagem do Batista, temos que sair do espírito e dos costumes de Jezabel, temos que sair
do jugo de Caifás e Herodias. Temos que sair do espírito laodiceano e entrar no espírito dos três anjos, da mensagem, das três mensagens angélicas.